da bola. Hoje, como sempre, aliás, com o Joaquim Ribeiro, o azul e branco. O Carlos Monteiro, que apesar de vir de azul, a cor preferida dele é o verde e branco. E o Fernando Semana, que está cinzento, mas a cor dele é o Lisboa. O Benfica é o vermelho e o branco. O Benfica também não é só verde, não é só vermelho, também tem o seu verde, o seu branco. Estou gato. Portanto, hoje vamos abordar vários temas e começaria pelo Sport Lisboa Benfica, que tem feito continua na caminhada dele, mantendo a distância dos outros clubes e tendo feito jogos razoavelmente aceitos, porque nem sempre se pode fazer grandes bilharetes, porque o futebol em si mesmo não é um jogo de uma ciência exata e às vezes depende muito das circunstâncias do jogo. Olhas para o Benfica e vês que ele mantém ou os níveis estão a descer relativamente aos jogos que estão a ser efetuados. Boa tarde a todos. Eu acho que o Benfica está a recuperar outra vez a boa forma, digamos, nestes jogos. Teve várias deslocações fora. Necessário por causa da Liga dos Campeões que se aproxima. Teve várias deslocações fora, jogos em princípio com adversários mais acessíveis, mas sempre jogos perigosos, não é? Pronto, este último, contra o Casa Pia, que é uma equipa bem classificada e que na primeira volta tinha vencido tangencialmente, já tinha empatado com o Porto também, mesmo jogando toda a segunda parte com menos um elemento. Enfim, tem uma boa defesa, uma boa organização e o Benfica conseguiu resolver o jogo ainda na primeira parte, portanto com 2 golos de avanço. O que me apraz registar é o Benfica ter conseguido, digamos, suprir as ausências de alguns jogadores quando aparecem as lesões, como é óbvio, numa época que é muito competitiva, com jogos muito frequentes. No início da época o Benfica teve uma série de lesões nos centrais, portanto teve que ir ao mercado tentar suprir essas deficiências. Agora recuperaram, já estavam em excesso nesta janela de mercado, enviou alguns embora, digamos um emprestado, o outro definitivamente. Mas, como eu estava a dizer, portanto o Neres está a recuperar a boa forma, jogou bem. E como eu disse, portanto, teve ausências do ponta de lança, que ainda é o melhor marcador, o Gonçalo Ramos e o Rafa, que jogou os últimos 10 minutos, o que parece indiciar que também está para breve a sua reintegração plena no 11. É mais isso, digamos. Carlos, como é que tu tens visto, pelo menos, eu sei que tu não és um fervoroso acompanhante das questões do Benfica, a não ser as do Sporting, nem as do Porto, tampouco, só as do Sporting, mas naquilo que se vai falando à volta do futebol, o que é que tens ouvido relativamente aos jogos do Benfica? E à forma como o Benfica tem estado digamos, a aguentar-se, apesar da pressão do Porto, do Braga, do Sporting menos, mas o Sporting que ainda não deitou a toalha ao chão, digo eu. Boa tarde a todos, boa tarde para todos aqueles que nos seguem, muito em especial aos sportinguistas, a quem eu mando um grande abraço leonino. O Benfica, efetivamente, teve ali um pós-mundial que parece que abanou um bocadinho, depois também houve aquela telenovela do Enzo, agora com a cadência de jogos que tem tido, portanto tem-se afirmado novamente, portanto eu, como já não é novidade para ninguém, eu não acompanho os jogos dos rivais, a não ser quando são os jogos contra o Sporting e quando jogam entre eles, que são jogos que eu gosto de ver. Tirando isso, dificilmente vejo um jogo do Benfica ou do Porto. Agora, o Benfica aparentemente está a jogar bem, está a aguentar a pressão, tem um jogo a mais para o campeonato, portanto, agora vai estar a assistir de camarote ao Sporting Porto da próxima jornada, portanto, pode tirar, certamente que vai tirar,
Quer dizer, certamente não, porque se o Sporting perder o jogo, não tira dividendos do derby que vai haver entre o Sporting e o Porto. Mas pronto, mas vai estar acomodado, digamos assim, a assistir de camarote, à espera que o Porto perca pontos, como é óbvio, não é? Pronto, e o Porto está a morder os calcanhares ao Benfica. O Benfica tem-se aguentado, tem aguentado bem a pressão. O Porto já nos tem habituado, não vai atirar a toalha ao chão, independentemente de continuar com os 5 pontos de atraso, ou mesmo que esses pontos no próximo domingo aumentem. Não é uma equipa que dá sempre tudo até ao fim. O Braga, eu pensava que o Braga estaria na luta pelo título. Estou convencido que não. Depois de ter visto no espaço de um mês o Braga 2 vezes em Alvalade encaixar 10 golos, acho que uma equipa que encaixa 10 golos em 2 jogos, quer dizer, se é um jogo só, nós podemos dizer assim, foi um jogo menos bem conseguido e tal, pronto. Agora 2 jogos no espaço de um mês em Alvalade, o Sporting bipolar, como diz o Amorim e bem, encaixa 10 golos, quer dizer, uma equipa dificilmente consegue lutar pelo título. Não me parece, apesar de ter feito aparentemente um bom mercado de inverno, ao contrário do Sporting, por exemplo, mas não me parece que tenha qualidade e estofo para se bater com o Benfica e com o Porto, principalmente pelo título nacional. Joaquim, e tu como é que vês ou como avalias, digamos, a prestação do Benfica neste campeonato, que tem sido de equilíbrio, que tem posto em causa o título nacional que o Futebol Clube do Porto ostenta? Como é que tu tens avaliado, digamos, essa prestação? Boa tarde a todos. Ora bem, em relação a isso, o Benfica não tem feito um campeonato extraordinário, não me parece. O Benfica teve a grande vantagem que o Benfica que é o que leva agora à frente em relação ao Porto, é ter ganho aqui no Dragão. Essa foi a grande vitória, porque o resto perdeu pontos onde o Porto também perdeu, ou em alguns sítios. Se não fosse esse jogo, a diferença estava, um campeonato que estava a lutar ela por ela. Agora, 5, que neste momento são 8, porque o Benfica tem um jogo a mais que lhe deu jeito, escolheu como quis, para poder antecipar um jogo que não me parece mais fácil. É o que é, são os interesses de quem manda, mas não tem feito diferente que aquilo que é prática corrente quando os clubes se entendem. Não, foi um bocado fora, porque antecipar 2 jornadas à frente por motivos, só porque foi excluído da Taça da Liga, porque se não fosse excluído não tinha, o jogo era normal. Portanto, beneficiou de um aproveitamento de uma situação de ter sido eliminado e viu ali uma janela de abertura para poder tirar vantagem. Para eles, logicamente. Portanto, eu não vejo o Benfica grande dominador do campeonato e contantes. Já esteve, já perdeu, enfim, as situações estão em... E, logicamente, se o Porto recuperar os 3 pontos que perdeu em casa com o Benfica, e se for ganhar agora ao Sporting, como eu espero que seja, mas é um jogo sempre muito complicado. É um jogo com um X2. Não é de um X2, mas é um jogo que vai estar muito violento em termos de confrontos, como é habitual entre o Porto e o Sporting. E, portanto, é um bocado, mesmo o empate que poderá satisfazer o Sporting para não perder em casa, mas também não interessa muito ao Porto. Portanto, neste momento é o que está o campeonato. O Porto tem feito um campeonato, parece que joga mal, mas ganha, quando joga aparentemente menos mal ou bem, até nem perdeu um jogo que foi com o Casa... Não. O Porto perdeu um jogo, empatou um jogo com o Casa Pia, que foi precisamente foi uma situação anormal. Essa é que eu vi como anormal. De resto, as situações estão, e se ganharmos... O campeonato está lançado. Se ganharmos ao Sporting,
O Sporting acho que já não luta para o campeonato. Mas também não deitou o toalha ao chão, não é? Mas em Braga, só tenho que dizer uma palavrinha sobre o Braga. O Braga vai jogar na quarta-feira com o Benfica. Quinta. Ou quinta-feira. Portanto, estamos a esquecer desse jogo, que também é um jogo importante, que o Benfica, se perder, está eliminado da taça. Não é? Portanto, é esta situação também. Há uma semana que vão ter 2 jogos e parece que está a passar ao lado o jogo da taça. Pelo menos o que se ouve, coisa até entre nós próprios, parece que já estava. O Braga pode estar muito bem na final da taça. Vamos falar sobre isso. Portanto, é uma situação. E o Braga reforçou-se agora. Acho que não sei se ficou melhor ou não com a saída do Vitinha, mas o Braga o Braga já começa a ver. O Braga foi buscar um jogador de algum relevo, não é? E o Vitinha foi um negócio. Há que contar com o Braga para o Braga e para aquilo que é o Braga, não é? Há que contar com o Braga, eu acho. Carlos, qual é o fetiche? Falar no Braga, qual é o fetiche que o Sporting tem com o Braga, que marca 10 gols em 2 jogos, mesmo perdendo joias da coroa? Da primeira vez perdeu o Mateus Nunes, agora perdeu o Porro. Quer dizer, e portanto tem estes resultados fantásticos com o Braga. Foram 2 jogos bem conseguidos. O Sporting tem jogos que efetivamente joga muito bem, não quer dizer que joga os 90 minutos, que não joga, não tem essa performance de jogar 90 minutos ao mesmo nível, mas há jogos em que o Sporting faz na grande maioria do tempo um bom jogo, contrariamente, por exemplo, ontem ao que se viu em Vila do Conde, que foi um péssimo jogo do Sporting. O Sporting esteve muito perto de perder 2 pontos, acabou por ter alguma felicidade no golo. Há um falhanço do central, bem aproveitado pelo miúdo, o guarda-redes não é bem batido também. Pronto, e teve a felicidade nesse lance. Teve a felicidade nesse lance que não teve provavelmente noutros lances em que perdeu pontos e que não merecia. Até me estou a lembrar da final da Taça da Liga, que não é uma questão de pontos, mas a questão de um título. Perdeu um título que, na minha humilde opinião, não merecia. Pronto, e neste lance em Vila do Conde teve a sorte do jogo e ganhou com alguma felicidade, porque o Sporting fez muito pouco para ganhar aquele jogo. Bem sei que o Rio Ave jogou com os 10 jogadores atrás da linha da bola, que não é fácil desmontar essa estratégia. Jogou no erro do Sporting e podia ter marcado, pelo menos numa situação em que aparece na cara do golo, e o Ada defendeu bem, teve bem esse lance. Exatamente. Mas de facto, quer dizer, pronto, contra o Braga fez 2 excelentes jogos. Claro que também o Braga, principalmente no jogo da Taça da Liga, cometeu alguns erros, e o Sporting aproveitou bem. Pronto, já em Braga, logo na primeira jornada, o Sporting faz 3 golos em Braga, teve sempre por cima do jogo, teve sempre a ganhar, deixou-se empatar e perdeu 2 pontos em Braga, e até podia ter perdido o jogo na parte final, penso que até já nos descontos, que há uma grande defesa do Ada, e até podia ter perdido o jogo, um jogo que merecia ter ganho e que também não ganhou por culpa própria. Portanto, o Sporting tem sido feliz, entre aspas, contra o Braga, mas tem feito pela vida, tem jogado bem, mas quer dizer, não chega só a jogar em determinados jogos, quer dizer, é preciso jogar sempre, ou tentar jogar sempre ao mesmo nível, e é isso que não tem acontecido com o Sporting, infelizmente, esta época, e pagámos a fatura. Estamos fora da Taça de Portugal, estamos fora da próxima fase da Liga dos Campeões Europeus, estamos fora do título, não há que estar aqui a passar paninhos quentes, digamos assim. É verdade, estamos arredados do título. O Sporting este ano, a única possibilidade que tem, e que mesmo assim não vai ser fácil, isto é quase como, estou-me a lembrar quase dos serviços mínimos bancários, é fazer esta analogia, esta metáfora com os serviços mínimos bancários. O Sporting, quer dizer, temos que ser realistas, custa muito dizer isto, mas a verdade é esta: o Sporting é os serviços mínimos, é o 3º lugar, e mesmo o 3º lugar não é fácil, está a 5 pontos do Braga, apesar de ter ganho e bem ao Braga na penúltima jornada, portanto isto está a ficar a 5 pontos do Braga, mesmo 5 pontos não vão ser fáceis de recuperar, mas
mas tem que fazer tudo por tudo para recuperar esses 5 pontos e os tais serviços mínimos, terceiro lugar. Fernando, como é que tu olhas para a concorrência? Para o Benfica, para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto e para o Braga também, não é? Sim, portanto, relativamente ao Sporting Braga, aos resultados do Sporting Braga, gostava de dizer que é toda uma questão de toponímica e de semântica. O Sporting Clube de Portugal é muito maior do que o Sporting Clube de Braga. Portanto, e foi 5-0, mais 5-0. O problema é que o Benfica levou 3-0 do Braga depois de um 0-5 do Braga com o Sporting e vai jogar outra vez na quinta-feira, outra vez em Braga. Portanto, não foi jogo consecutivo. Aqui o Braga teve um jogo agora com o Famalicão que teve dificuldades, mas lá estavam os reforços de inverno, o Bruma, o Pizzi, mas principalmente o Bruma, resolveu o jogo com 2 golos excelentes. Pois, o Porto é o adversário, obviamente, digamos. Eu só queria dizer o seguinte, portanto, o Benfica não está a fazer uma época excepcional, e eu quero dizer que o Benfica nestes jogos, portanto, já começou a segunda volta, já tem um jogo a mais, como diz, e tem 2 empates e uma derrota, não é? O que está aqui a pesar é a derrota em Braga, que foi mais não propriamente a derrota, mas o peso do resultado, que foi 0-3, não é? Para o Benfica, 3-0 para o Braga. E depois teve 2 empates, um empate que eu considero normal, empatar com o Sporting, apesar do jogo ter sido em casa, e mais um empate em Guimarães. Portanto, só tem 2 empates e uma derrota. A nível europeu, só tem paralelo em Itália com o Nápoles. Nem Paris Saint-Germain. Depois do Mundial, o Benfica perdeu em Braga, o Paris Saint-Germain teve 2 uma análise aos adversários, não? Sim, mas eu estou a aproveitar para fazer as ligações com os comentários que os meus colegas fizeram. Pronto, só isso. Portanto, o Porto é um adversário, à altura, é o campeão nacional, como se sabe, já ganhou a Taça da Liga, tem a passadeira vermelha estendida para estar na final da Taça de Portugal e está, pronto, como eu digo, pesa aqui substancialmente a vitória do Benfica no Dragão, que pode ser que, caso o Porto replique, diga ganhando na Luz, fica o campeonato absolutamente relançado. Mas o Porto também, portanto, relativamente aos desaires que o Benfica teve até agora, historicamente, até esta data, é preciso recordar que o Porto tem mais, porque perdeu com o Rio Ave, teve esses empates com o Casa Pia, apesar do árbitro expulsar algum jogador. Agora, é óbvio, portanto, e aí é que começam os bastidores a funcionar. Pronto, o meu colega já foi dizendo que o Benfica antecipou o jogo de forma, digamos, quase que tem o poder, não sei o quê. Quer dizer, ele antecipou o jogo porque o Benfica só tem se não tivesse essa possibilidade de antecipar, e teve, por causa de ser eliminado, estavam ambos os clubes disponíveis, não vejo qual era o problema em antecipar o jogo e que é que isso afeta, digamos, a competição. Passos Ferreira não estava. Sim, mas depois também adiaram um dia o jogo do Passos de Ferreira desta jornada, que jogou ontem em vez no fim de semana, e já ficou tudo, digamos, tranquilo. Porque o Benfica vai jogar com o Bruges e tinha este jogo da Taça de Portugal na quinta-feira, tinha o campeonato e tinha logo a prova europeia. Portanto, se nós defendemos... Está na Liga dos Campeões tem isso. Pois, exato. Mas se nós defendemos que, digamos, os calendários, se queremos, digamos, a presença dos clubes portugueses na Europa e ter boas possibilidades de ir o mais à frente possível, se, digamos, as coisas se proporcionam para definir um calendário que, digamos, favoreça a competitividade a quando desses jogos, não vejo em que é que isso teve perturbação, digamos, quando ainda faltam 15 jogos ou coisa assim para o campeonato terminar. Portanto, enfim, o Braga, eu acho que o Sporting depois já não vai ao campeonato nacional, porque a diferença já não vai ao título de campeão nacional, porque a diferença é muito grande e não é só para um, quer dizer, quando temos uma diferença dilatada, mas é só para um clube, esse clube também pode passar por uma crise qualquer e digamos, poder recuperar essa desvantagem, que não é o caso, tem desvantagem para 3 clubes, mas pode desempenhar um papel muito importante na definição do campeão. E um deles é já no jogo com o Porto, portanto Sporting Porto,
que já, não sei se o Sérgio Conceição já anda a fazer essa tática, mas pelo dizer do meu comentário de painel, vai ser um jogo que vai ser muito violento. Portanto, não sei se o Porto já anda a preparar essa tática de colocar isso em termos de violência e também vamos lá saber se vai ser outra vez a mesma arbitragem. Para Braga eu preocupo-me muito porque o árbitro sabe quem é? É o homem da moedinha. O homem da moeda que eu falei na última semana. Portanto, eu tenho que retificar também e pedir desculpa aos nossos espectadores, porque afinal já comprovei, a moeda de 5 cêntimos é efetivamente maior do que a 10 cêntimos. Tem um diâmetro maior. Agora, o que é feita de uma liga mais leve e, portanto, não era suscetível de causar tal hematoma. Ao ponto de eu também quero dizer isso já para arrematar, digamos, se efetivamente a moeda que ele apanhou do relevado acabou por ele, pelas declarações que ele fez no recurso do Benfica, não era afinal essa a moeda que o atingiu, ele que faça o favor de devolver a moeda ao proprietário do clube, porque quando eu vou à casa de alguém, digamos, e encontro alguma coisa no chão, eu posso apanhar, mas não levo para casa. Joaquim Ribeiro, eu gostei dessa. Joaquim Ribeiro, como é que tu vês o Benfica, o Sporting e como é que vês o Porto também nesta caminhada que é longa, mas que o Porto tem algum atraso no caminho? Será que vai acelerar? Será que os outros vão perder fôlego? Tem um atraso, como já disse e vou repetir, tem um atraso de perder em casa com o Benfica. É o atraso que está fundamentalmente nesta situação. Agora o Porto vai ter 2 jogos seguidos de grande responsabilidade. O Porto costuma dar respostas nos grandes momentos, costuma dar boas respostas. É isso que todos os esportistas estão à espera, que vá ao Alvalade e que faça um grande jogo, ou faça um jogo e ganhe, e que vá a Braga e ganhe. Que são os 2 jogos, porque depois sair à Luz já é o salão de festas e aí já nós iríamos mais à vontade, que é no final, é precisamente no final, a 2 jogos do fim, e aí costuma ser habitual a festa. E se estiver dependente desse jogo, estou convencido que mais uma vez iremos ganhar. Mas daqui até lá ainda falta muita coisa vai virar, ainda muitos cartões, se calhar o Sérgio Conceição ainda vai apanhar, ainda vai haver muita coisa. Ainda ontem vimos, por exemplo, que o Nuno Santos, que devia ter levado amarelo e não jogava com o Porto, um esgaio devia ter levado 2 amarelos. Isso não conta, quer dizer, para o Sporting não conta, só conta as coisas que lhe dão jeito, principalmente para o Presidente do Sporting. Já não joga o Paulinho, que levou 3 jogos, já foi castigado a medida. Já foi castigado a medida. Mas alguém discorda que o Paulinho... Se fosse daqui a 4 ou 5 jogos, levava 4 ou 5. Desculpe, mas alguém discorda que o Paulinho ou condena uma situação dos 3 jogos de Paulinho? Acho que é normal. Claro. Acho que foi o mínimo. Claro. O mínimo que se põe para essas situações. Portanto, aí, mas ao contrário, uma cabeçada no árbitro, não acontece nada. Não ainda vai. Nem o de Salgueiros deu para o Paulinho. Nem o de Salgueiros deu para o Paulinho. Vou melhorar o argumento. Encostar a cabeça ao árbitro. Desculpe, eu vou melhorar. Encostar a cabeça ao árbitro, que é uma tentativa de agressão. Quer dizer, o Sérgio até vai embora para fazer má cara. Quem encostou foi o de Salgueiros, encostou. O Mateus Reis nem isso. Não vamos comparar o Salgueiros o Mateus Reis com o nem Sporting. Não vamos comparar o Salgueiros com... Eu não estou a comparar o Salgueiros com o Sporting. Parece que sim. Agora, o que acontece da cabeça no árbitro. O que acontece é que possivelmente o do Salgueiros vai ser irradiado, ou muito próximo. E o jogador do Sporting está a jogar. Que é uma... E bem. E marcou um gol espetacular, diga-se. E portanto, essa situação... Mas alguém é compreensível... Sim, com o Braga. Com o Braga, não, com o... Não foi com o Braga.
Foi no jogo Vizela, acho eu. Mas é compreensível que... Mas isso foi antes do Porto. Não. Mas isso foi antes do jogo do Porto. Foi agora, foi o último jogo com quem foi? Não foi com o... Quem estão a falar do Mateus Reis. O Mateus Reis marcou um golo à entrada da área, porque ele entrou, sei lá, 10 minutos. Eu acho que foi com o Vizela, mas agora já nem... Ou com o Braga. Ou com o Vizela ou Braga, foi nos últimos jogos. Mas é compreensível que um jogador que faz uma coisa daquelas que esteja a jogar nos jogos seguintes e não acontece nada. É compreensível que um jogador que já há no outro campeonato que cospe para a assistência e provoca uma grande confusão também e um desaguisado e não lhe aconteceu nada. E estas situações não falam, mas falam em aproveitamentos em questões bem difíceis. Portanto, na certeza, no jogo, o Nuno Santos vai jogar e não devia jogar. Esse é que é um facto, que era cartão amarelo no jogo de ontem. Não sei se o árbitro, nem sei o nome dele, que aquilo era um árbitro. Era o Mota do Estádio. Era o Mota. Era o rapaz. Aliás, eles são todos bons rapazes. Isso agora já se faz as ligações de uns jogos para os outros, etc. Pois também posso falar o Vendel, que devia ter sido expulso no jogo com o Sporting pela agressão que fez ao Ponte, não jogava no jogo seguinte, já não marcava o Porto o primeiro golo, que foi o Vendel que marcou. E provavelmente não ganhava uma taça da Liga. E muito provavelmente não, isto é só para ver, digamos, o paradoxo dos seus raciocínios. Desculpe lá, não estamos a comparar, não é a mesma coisa. Vamos ser um bocadinho mais rigorosos. As situações não são iguais, porque pode haver vários árbitros que uns dizem que era falta para cartão vermelho, outros dizem que não era, que as situações não era claro que o jogador fosse cartão vermelho. Não, a crítica foi... não era claro, é uma falta. Isso não há uma falta. No Porto é uma nunca falta, teremos uma cartão amarelo. O painel de árbitros que nós temos, os três do jogo. Mas quando vocês querem ouvir, ouvir o Marco Pina e o da TVI, e o Marco Pina e o Marco Ferreira. Mas foi... É o José consensual. Não, mas nesse lance houve unanimidade nos três jornais. Eu, pelo que vi nos três jornais. Há uma coisa que na altura estranhamente há um gajo que é o Duarte Gomes. Isso é mais sério. Mas esse também diz. O Duarte Gomes diz que é possível que seja, mas a imagem que se vê não permite, embora se possa perceber que ele vá por trás e que faça um movimento de agressão, não se pode dizer, porque não há imagens, não são disponibilizadas as imagens que permitam dizer que tenha sido uma agressão séria. Não, mas ele diz que era de jogada para lance para o vermelho, o direito. Se ser que seria vermelho. É um mau comportamento contra um adversário. Isso é. Porque é claro que o árbitro é o juiz do jogo e, portanto, tem uma autoridade. Os outros são pares, não é? Mas isso já falamos. Mas eu queria falar de outra coisa aqui. Sim, mas é o mesmo árbitro que leva um encosto da cabeça e não expulsa. Teve medo. Medo agora, e não sei o que escreveu no relatório, não deve ter escrito grande coisa, porque não aconteceu nada até agora. E não sei se vocês disciplina. Joaquim, Carlos, ontem o Sporting foi bafejado por um rapazinho que aparece das escolas e que safa o Sporting de um empate e marca um golo de belo efeito, porque dá 2 pontos não importa se é frango, o rapazinho teve que chutar, ao chutar... Não foi frango, a bola desviou, o guarda-redes ficou logo batido. Não, o guarda-redes é mal batido. Acho que também é mal batido, mas já se fala que é um miúdo, tenho atenção porque ficou surpreendido. Concordo que transporta em si muito futebol. O que é que tu viste desse meu, do Shermit? Eu não tenho dúvidas nenhumas que é um jogador com futuro, que ainda vai dar muitas alegrias ao Sporting. Provavelmente infelizmente, se começar a sobressair, não vai ficar muito tempo no Sporting, porque o Sporting não consegue segurar as suas pérolas. O Sporting vendeu tantos jogadores de tanta qualidade.
estou-me a lembrar do Figo, do Cristiano Ronaldo, epá, e muitos outros, que eu agora não estou aqui para elencar todos, e nunca tirou grandes produziu jogadores de infelizmente o Sporting contrariamente ao Benfica, tem tido ao longo dos anos, ao longo dos tempos, vários prodígios e que não tira grande rentabilidade financeira, vende ao desbarato, por norma. Por norma, vendeu sempre ao desbarato, tirando um caso ou outro, e desportivamente então é que não tira mesmo. Estou a falar da prata da casa, porque tem feito outros negócios. Sim, e eu estou a falar da prata da casa. Portanto, tira alguns dividendos financeiros, não aqueles que poderia tirar, porque vende muito ao desbarato, tirando uma situação ou outra muito pontual. E depois, a nível desportivo, também não tira grande rentabilidade porque não os consegue segurar. Portanto, eles jogam uma época, o máximo 2 e são vendidos. O único que tem feito alguma coisa em termos de aproveitamento da cantera, como os espanhóis dizem, do Sport, da Academia do Sport, é o Ruben Amorim, que tem trazido para o relvado muitos jogadores jovens e por muito. Quer dizer, até eles criando alguma motivação extra para se poderem melhorar ao longo do... Sim, não deixa de não ser verdade, mas, por exemplo, o caso do Shermit, eu tenho duas opiniões sobre o jogador. Uma é que ainda está verde, e ontem demonstrou isso, ele jogou o tempo todo, passou ao lado do jogo, praticamente. Dá muita luta, é verdade e tal, mas passou praticamente ao lado do jogo. E depois, felizmente para o Sporting, e para ele também, faz um golo, e um golo que valeu 3 pontos, mas temos que ver... porque um já estava assegurado. Praticamente estava assegurado. Temos que ver que há um falhanço do defesa central, que ele aproveitou bem, estava no local certo, à hora certa, rematou. Também é feliz porque o guarda-redes, na minha humilde opinião, é mal batido, mas o que conta é que marcou. Agora, se por um lado ele ontem marcou, passou grande parte do jogo, apesar da luta, teve sempre muito envolvido nos lances de ataque do Sporting, nunca virou a cara à luta, mas passou praticamente ao lado do jogo. Tanto ele como a grande maioria dos jogadores do Sporting. O Sporting ontem praticamente não existiu. O Sporting não criou praticamente uma oportunidade de gol. Teve um remate do Pote à barra, teve um remate do Morita na primeira parte, o remate do Pote e pouco mais. E o gol não teve mais nada. Agora, o Shermit, na minha humilde opinião, não é a solução para o Sporting do presente. Poderá ser em termos de futuro. Agora, em termos de presente, precisa de mais. O Sporting não quer dizer, está muito, é um miúdo que ainda está muito verde. E também quero relembrar aqui que já foram lançados outros miúdos e que não tiveram consistência, pelo menos não continuaram a jogar. O caso do Essugo, que já apareceu e voltou a desaparecer. O caso do Rodrigo Ribeiro, que ainda a época passada, com 17 anos, foi lançado, por exemplo, no jogo do Manchester City e que também parece ser um excelente jogador, mas quer dizer, ainda são jogadores que estão verdes. E portanto, o rapazito que foi agora também transferido, Jovem? Não. Eu não esqueço o nome dele. Jornal, não é jornal, é... Giovanni. Não, Giovanni ainda ontem jogou. Giovanni ainda ontem era para ser transferido, mas não foi. O Giovanni não foi. O Giovanni teve o espaço dele, que foi quando até jogou com o Porto. Mas entrou ontem, ainda ontem foi suplente. Era para ter saído, mas não saiu. Portanto, o miúdo aparentemente tem potencial. Mas quer dizer, mas ainda está verde para o presente do Sporting. E eu acho estranho, continuo a achar estranho, como é que, mais uma vez, no mercado de inverno, não se aposta num avançado. Quer dizer, não percebo. Não há uma alternativa ao Paulinho e continuo sem perceber. Pronto, isso é culpa do Ruben. Aparentemente teimosia dele. Prontos, não sei. O Benfica, nesta guerra das transferências, tem tido, para além de ter comprado bem e relativamente barato, que já não foram baratos, mas tem feito grandes negócios e tem tido aproveitamento
do lado do Seixal, lembro do Gonçalo Ramos e outros jogadores que também, embora também tenha, como todos aliás, quer dizer, estou-me a lembrar do caso do Bernardo Silva, que foi o caso mais flagrante do não aproveitamento de um excelente jogador como o Bernardo Silva, que foi vendido por 15 milhões de euros. Digamos, há uma tendência, a parte financeira dos clubes também conduz muitas vezes, há várias variáveis aí. Por exemplo, tantos jogadores também. Os jogadores que são jovens já são estrelas e têm os seus meios à volta, que querem ganhar dinheiro depressa, querem, portanto, no fundo, acelerar o seu processo de crescimento e ver oportunidades e, portanto, não querem esperar. Por outro lado, depois os jogadores, pronto, a equipa, como diz o meu colega, quer dizer, há jogadores que são jovens e vão entrando, mas poderão ser boas opções para o futuro. Mas para o 11 atual ainda não rende. Ora, se uma equipa quer ser campeã nacional, tem que ter 11 bons a jogar, digamos, mesmo, porque para ser, só um é que é campeão, não é? Digamos. Portanto, é natural, quando haja falhas no plantel, que então recorram a jogadores digamos, das camadas jovens, dos filmes, não é? Das academias. E alguns produzem logo bons resultados e vão-se firmando, mas outros não produzem logo bons resultados e têm altos e baixos e, portanto, digamos, entram com intermitências. Depois, uma das outras variáveis que eu queria falar era a parte financeira. Pronto, nós estamos ouvindo agora os escândalos recentes da Juventus e agora que se junta ao Manchester City em termos do fair play das contas, das viciações das contas. Tem que justificar uma centena. Pois, que é para dizer que estão dentro das regras o doping do jogo e toda a gente sabe que eles gastam imenso e, portanto, não se comparam connosco. E mesmo assim, pelos vistos, ainda fazem vigarices, não é? Segundo dizem, eu não sou. Se calhar fazem vigarices para poderem fazer esses jogos. Ainda mais, não, quer dizer, não podem refletir, ou seja, eles ainda investem mais do que aquilo que aparece escrito, não é? Portanto, portanto, estão muito longe do nosso... São países em que a justiça funciona e aí vai funcionar. Estão muito longe do nosso nível, portanto, a parte, digamos, do desporto também vai ter cada vez mais essa parte financeira e os nossos clubes também. Quando vem um jogador da academia que está no balanço por custo zero e aparece uma proposta boa, 15, 20 milhões, o Benfica era a regra dos 15 milhões, Ivan Cavaleiro, não sei quanto, a série deles. Pronto, enfim, pronto, alguns pode-se dizer que foram bem vendidos, outros, pronto, são mal, portanto, não retiram as vantagens de índole desportiva que deviam, mas também, pronto, é necessário esperar e nem todos os jogadores vão resultar, não é? Alguns desses que o Benfica vendeu, pronto, são jogadores médios, digamos, não fazem carreiras de grande estrelato internacional. Portanto, este Bernardo Silva é mais falado, o Cancelo também, e pronto, enfim, são perdas. Mas isso acontece em todos, vamos no Porto também acontece, no Sporting acontece. O Futebol Clube Porto ontem apresentou mais um jovem, o Vasco Santos, jovem, tem 20 anos, não é? Mas sim, já tem sido vários, o Sérgio Conceição. Sim, já durante épocas tem todos os anos. Sim, aliás, por causa do play financeiro, normalmente teve que estar a pegar nos jogadores que tinha. Mas conseguiu ser campeão. É verdade. E o próprio Vitinha não entrou logo, andou a ter que tarimbar. E portanto, não é os jogadores normalmente não entram ali, estão a jogar e saem do sub-21. Tem que ser trabalhados e preparados para isso. O Porto fez sempre um misto muito forte entre jogadores que comprava barato, relativamente barato, e aproveitava bem, quer colombianos, quer brasileiros, quer mexicanos, e comprou muitos jogadores e vendeu por bom preço
não por muito elevado, porque o Porto também, cada clube tem a sua bitola de venda e de compra de jogadores. Isso aqui é de enaltecer o valor do Braga, não é? E portanto, o Braga já entrou agora num outro campeonato. 30 e tal, 31. Sim, mas quando se entra para vender, também se entra para comprar. E, portanto, a questão é preciso que não é só vender caro, porque quando vai comprar também tem que comprar mais caro. E portanto, o Porto fez sempre um misto, e ao longo dos anos, de muitos anos, o Porto teve jogadores que foi buscar, colombianos e coisas que vendeu, e os Decos, os não sei quais, foram jogadores. O mais estranho foi o Hulk que esteve a jogar o Vila no Verde. O Hulk, eu não sei. O Porto, portanto, fez apostas na formação de outros, e em alguns sítios, poupando na formação interna, e anos em que também não saíram fornadas, e muitas vezes o Porto também foi buscar ao Sporting o Futre, que é um caso flagrante que o Sporting nem vendeu, quer dizer, o Sporting veio para o Porto e depois foi ainda foi para o Benfica. Foi o maior erro, talvez, da gestão do falecido João Rocha. Pronto, há aqui um conjunto, quer dizer, o Sporting tem essas coisas, tem essas contradições, que quem tem vendido, o Benfica vendeu 2 jogadores por preço afora do normal. Pronto, é como o Paris Saint-Germain comprar, pagou não sei quanto já por quanto foi? Mbappé, 240 milhões. Chegou aos 500 milhões, não é? Não, 240 milhões foi o preço de compra. Foi a maior transferência de sempre. Sim. Mas o último contrato foi da ordem dos 500 milhões de euros. Não, isso é a cláusula de rescisão. E agora, quer dizer, agora temos o City e o Paris Saint-Germain que andam aqui, e que o Futebol Leaks é que descobriu estas coisas. Estamos aqui a falar e não falar. Quem descobriu esta situação do City foi o Futebol Leaks, foi o Rui Pinto. Mas deixa-me só por esta. O Bayern de Munique, que é uma equipa de topo, que é a equipa que, de facto, tem não sei quantos campeonatos seguidos na Bundesliga. Quando acho que o Jorge Mendes foi oferecer o Cristiano Ronaldo, eu disse, isto não é para a nossa carteira. Portanto, na carteira nunca entraram em loucuras, o Bayern de Munique nunca... Mas consegue ter equipas de topo. Mas aposta no futebol alemão e aposta muitos jogadores alemães. Não vai fazer loucuras por estrangeiros. Nós estamos noutro campeonato, nós temos que... Comprou o Renato Sanches ao Benfica também. Não foi o Renato. Que não se engrou. Comprou, mas também não deu grande coisa. Agora ele lesionou-se, não é? Mas também não foi uma transferência anormal. Foi uma transferência boa, mas não foi 60 andou. Mas tinha cláusulas de melhor jogador do mundo e mais disto, mais daquilo, e nem se conseguiu impor. Mas o Benfica, quando vende, é sempre o melhor. Mas acho que tinha cláusulas. Podia chegar aos 80 desse género. O Benfica tem uma coisa que também está a entrar por uma via há que pôr, que é também tem uma folha de ordenados cada vez maior. Este ano vai renovar, já renovou tem que está magoado, que vai jogar agora, o Rafa, que para renovar vai entrar em preços do limite, do top. O top do Benfica já anda acima dos 2 milhões líquidos. Já anda acima dos 2 milhões líquidos. O Rafa tem 30 anos, não é? E o Grimaldo é que pode ser e o Grimaldo e o próprio Otamendi e o próprio Otamendi. O Otamendi também vai pagar, ele já é dos mais caros do Benfica, vai continuar a pagar, e portanto o Benfica está a entrar numa folha. Eu acho que o Benfica está a ser moderado. Espera aí, mas como é que o Benfica vai ser moderado? O Benfica vendeu um jogador pelo maior preço, o Félix, e nos 2 anos seguintes já apresenta prejuízos. Há aqui uma contradição, há aqui uma situação. Comprou os jogadores. Claro que está a comprar, e a mais. Ou seja, há erros que se cometem. Há erros que se cometem. Portanto, não é só olhar para o que entra na caixa. A caixa não é só entra na caixa para ganhar. O Costa não vai estar nessa onda. Mas há um ciclo virtuoso do futebol. Quer dizer, se o Benfica tiver sucesso desportivo, digamos, consegue sucesso financeiro
portanto, e permitir subir um pouco o seu nível. Passa a ter... Terá mais sucesso financeiro do que o tem tido. Sendo campeão nacional, tem a Liga dos Campeões assegurado, os jogadores têm mais destaque. O Benfica só não ganhou os últimos 3 campeonatos. O Benfica só não ganhou os últimos 3 campeonatos, mas foi à Liga dos Campeões. Sim. Ele transferiu os jogadores por os preços melhor, não é possível. Foi a Liga dos Campeões, e portanto, é numa mas com gastos, teve de preparar 2 anos seguidos, ficou em 3º lugar, tem umas pré-épocas e tem que antecipar a preparação da equipa. Mas foi à Liga dos teve as receitas da Liga dos Campeões. Depois o Benfica também nos anos anteriores é que não foi sequer à Liga dos Campeões. Houve um ano que não sim, isso foi quando perdeu logo o primeiro jogo com os gregos, quando foi o Covid, a seguir ao Jesus, e foi só uma mão. Foi com o Jesus, com o próprio Jesus, com o Pavok. E portanto, estas situações, às vezes o ter muito dinheiro não é isto que vai dar a felicidade. O Porto teve o problema e acho que aí afundou muito quando teve aquele treinador espanhol, que agora não me recordo, Lopetegui, que durante 3 anos acho que não viu nenhum campeonato, nenhuma taça, e portanto acho que mas continuou a Liga dos Campeões, mas não fez grandes resultados na Liga dos Campeões. Portanto, a folha de salários era grande, era alta, e portanto perdeu algum resultado financeiro e alguma possibilidade de ir ao... Está a falar do Benfica? Do Porto, do Lopetegui. O Benfica pode ter esse problema. Não, o Benfica este ano baixou, apesar das contratações e de subir os vencimentos de alguns jogadores, digamos, reduziu de forma substancial o plantel devido à grande quantidade de jogadores que tinha e, portanto, digamos, poupou em alguns, o que permite, digamos, relativamente ao plantel mais estável, mais fixo, vieram outros. Melhorar. Vieram outros bem mais caros. Sim, estes jogadores de janeiro não são caros, propriamente caros. O Gonçalo Guedes é um empréstimo, portanto, isso aí é só a questão da rentabilização desportiva da segunda volta da época. É ordenado. Porque é só empréstimo. Os outros são nórdicos, digamos, jovens, ainda nem entraram na equipa, portanto fizeram agora o jogo da equipa B com o Tondela, jogaram cerca de 1 hora, e são de proveniências de mercados que não são muito altos. O problema é a renovação dos contratos. É o dilema agora do Grimaldo, porque, digamos, entre dizer assim, pronto, eu, se sai o Grimaldo, vou ter que contratar um defesa esquerdo. Quanto é que, com as dúvidas que existem relativamente à sua adaptação, qualidade, performance desportiva, adaptação, etc. Então já tenho este. Ele pede-me um prémio de assinatura, passo a 10 milhões. É o custo de contratação, mas aí lá está. É um efeito de contágio. Digamos, então, pronto, está difícil e eu acho que não me cheira que ele vai ficar. Mas o Porto acho que esteve bem mas o Porto nunca vai além do seu limite. Nunca vai condescender para criar um problema. Neste momento foi embora o Grimaldo está mais para cima. O Herrera e o coisa foram, o Porto não pagou. Pura e simplesmente não pagou. Uma questão de e fez bem, porque senão vai hipotecar o futuro. E essa questão que está sempre. Não. Mas o Benfica tem uma vantagem. O Benfica vê muito. Eu estive a ver. Deixa-me só pôr esta. O presidente do Benfica, sendo um homem de balneário, também está sempre virado para a parte esportiva. Muito mais lógico e não atende muito à parte financeira, digo eu. Sim, mas tem que ter um financeiro também estabilizar. O financeiro está a prazo, deve estar a ver quando é a melhor altura para sair, porque aquilo está a aquecer a cadeira como o cara, aquilo já deve estar a ferver. O Benfica está a dizer que o Benfica no mercado nacional tem uma vantagem relativamente aos rivais, que é em assistências. Estive a ver há dias dados estatísticos das assistências e nos 10 maiores jogos com maior assistência, 8 são do Benfica e um deles, o 9º, é quando o Benfica joga no Dragão.
digamos... Mas isso é normal porque vai em primeiro. Isso é normal. Vai em primeiro. Não, mas é o clube que tem maior massa. É sempre. Isso é normal. Agora, estranhamente, houve uma fase em que o Porto ultrapassou o Benfica como é que se diz? Na venda de merchandising. Posso... Eu estou para dizer umas... Eu, por acaso, queria falar um tema que era sobre o Sérgio Conceição e se é ou não é perseguição aquilo que se faz ao Sérgio Conceição. Mas dou-te a palavra... Não, eu posso falar sobre isso muito sucintamente, mas eu queria fazer aqui um parênteses, porque, pronto, os programas, nós só falamos uma vez por semana e houve um ou outro hiato, que eram os prémios da Confederação de Desporto de 2022. Portanto, para não falar só de futebol, a Confederação de Desporto de Portugal definiu os prémios dos melhores atletas do ano de 2022 e eu gostava de fazer uma referência para isso. Foi no atleta masculino Fernando Pimenta, que é da canoagem, e feminina Oriol Dongmo, que é do Sporting, lançadora do peso. O Pimenta é canoista do Benfica, como se sabe. Os outros nomeados eram o Pedro Pichardo, também atleta do Benfica, o Namias Queta, que é do basquetebol, pois, mas só lá pode ser foi o da canoagem. Foi um da canoagem, depois no feminino já foi uma do atletismo, também ser as duas da canoagem, e o Ziquité, que é do futsal do Sporting, e um Gustavo Ribeiro, que eu depois ainda vou falar um bocadinho dele. Nos femininos era a Teresa Portela, do Benfica, uma Maria Martins, ciclista, que esteve no World Tour feminino, representa uma equipa estrangeira, Fênix de Oceanic, uma de judo, Joana Santos, de judo do Algarve, e a Marta Passo, do surf. Posto isso, a jovem promessa foi um nadador do Benfica, o Diogo Ribeiro, digamos, recordista mundial na natação júnior. Não é normal Portugal ter. O treinador do ano foi Jorge Brás, da seleção. Portugal limpou os torneios todos internacionais, foi justo. A equipa do ano, a equipa masculina, campeã mundial de trampolins. Depois também há um desporto adaptado que foi para a Seleção Nacional de Handball, que eu nem sabia, em cadeira de rodas, que foi campeão mundial. Sim. E o Cristiano Ronaldo também ganhou um prémio de personalidade de alto prestígio. Como é? Ganhou o prémio de alto prestígio da Confederação de Desporto, para não ficar com um ano em branco. Depois, 5 segundos, estes sucessos mais recentes dos últimos dias. O mesmo Gustavo Ribeiro, que foi nomeado para atleta do ano, tornou-se há dias vice-campeão mundial em skateboarding e ficou frustrado porque queria o título, mas pronto, ficou lá perto. E no ciclismo, o Rubem Guerreiro ganhou a volta à Arábia Saudita e o Rui Costa a volta à Comunidade Valenciana aqui em Espanha. O Sérgio Conceição, pergunta, era Não é perseguição ao Sérgio Conceição, está sempre a ser expulso por coisinhas de nada. Enfim, é o Sérgio, é o Taremi, é o Otávio. Não é perseguição. É o perfil. É o normal. Mas eu vejo o Porto, digamos, também diz que é perseguição. Mas agora é natural. Mas há um bocadinho de parte. Sim, porque o clubismo. Não, mas é natural. Se haja alguém que se destaca. Repare, os árbitros vêm estrangeiros vão, digamos, para provas internacionais. Portanto, os árbitros são nomeados para um determinado jogo. Eles também vão ver, também se preparam. E se houver ali algum jogador, este gajo está sempre, costuma fazer muitas faltas, é muito conflituoso. O gajo já está de olho. Portanto, isto é uma questão. Não tem acontecido nada com árbitros estrangeiros. Não digo que os gajos de Conceição estão a dizer. Não tem acontecido nada. Como ele é muito interventivo. É muito interventivo. Está sempre a afastar. Temos que ouvir isso. Mesmo nos finais dos jogos. Mas eu vejo os outros treinadores a fazerem isso e não vejo consequências. Eu vi agora no Porto Vizela. Vi o treinador do Vizela. Vi o treinador do Vizela. Fora da área dos treinadores, da equipa técnica, a manifestar. E eu disse assim, mas quer dizer, só o Sérgio Conceição por acaso não estava lá. Eu acho que os árbitros deviam. Não os árbitros, os técnicos, os jogadores, as pessoas dos bancos
quando são advertidos. Esta última vez do Sérgio Conceição, o árbitro veio para mostrar o cartão amarelo. E mostrou o cartão amarelo. E o indivíduo continua a falar. O que é que ele acha? É muito fraco. Leva o segundo. Digamos, porque é que ele não se cala? Eu ouvi um comentador nosso, num de painel, que eu achei graça. Isto é como na escola primária. Quer dizer, chega a professora e diga, menino, cale-se. E o indivíduo até estava a falar, ele estava a mas é sempre o Zequinha que vai para a rua. É sempre o Zequinha que vai para a rua. 10 minutos. Quer dizer, agora, digamos, leva o amarelo e depois continua ainda a barafustar. Não disse nada. E com gestos. É o Zequinha, depois acontece mais vezes. Agora, o que eu acho estranho é que já falam os estatísticos lá, que já são 20 e tal expulsões na carreira desportiva, e ele, digamos, vai estar em Alvalade à vontade. Digamos, não há, como é que é dizer, não há recorrência, digamos, os castigos não são graduais em função da situação de recorrência. O que estás a dizer, então, deixava de treinar. Deixava de ser treinador. Então, e se houver alguma pessoa que não tenha personalidade para isso, mas tem mostrado porque tem sido. Ainda agora estávamos a falar do homem dos Salgueiros. Se ele efetivamente no processo for ficar provado que ele. Mas já começa a haver um movimento de alguma percepção de que efetivamente são situações. É um bocadinho de perfil. Não achas que há normalidade? Já agrediu um árbitro e não foi irradiado. Não achas a normalidade, esta sucessiva entrega de cartões amarelos e vermelhos ao Sérgio Conceição? O Sérgio Conceição é uma pessoa... Não se pode pôr fervor no Margarida. O Sérgio Conceição é uma pessoa muito expansiva, não é? E é uma pessoa que tem o coração perto da boca. É um bocadinho como eu também tenho o coração muito perto da boca. E claro que os árbitros, não é... recorrem ao cartão amarelo. Mas mesmo os árbitros que quando veem, por exemplo, e agora falando do Roger Smith sem abraçadeira, que veem o Roger Smith a fazer gesticulação, a verem o Rubem Amorim a fazer a mesma coisa e nunca lhes acontece nada, porque é que só o Sérgio Conceição... O Amorim também já foi castigado. Não me lembro, mas foi excepcionalmente. Agora, mas eu quanto a isso também estou... Mas agora já um jogador, um treinador não se pode manifestar, não pode borrar, não pode... Quer dizer, estamos num país da democracia? Não pode dizer... Podem dizer que o árbitro é fraco quando ele está a ser fraco. Mas isso eu posso... Mas isso eu posso comparar ao caso do Paulinho. O Paulinho, por aquilo que eu li, acho que li bem, leva um jogo por levar o amarelo e dois por dizer a verdade. Então vivemos num país democrático. Ele chamou os bois pelos nomes. Ele chamou os bois pelos nomes. Pode ir ao tribunal e ao juiz e dizer-lhe que ele é um juiz que é péssimo, quando não sabe nada daquilo. Pronto, isso foi Conceição disse. Isso foi Conceição disse. Há uns que indiciam, dizem o Paulinho não está inclinado. O Paulinho disse bem. O Paulinho disse bem que eles são uns corruptos. E é uma verdade. E é uma verdade de lá para Alice. Ninguém pode desmentir. Mas é condenado quem diz isso. Quem provoca insultos é condenado. Mas é uma coisa que eu fico aqui um bocado confuso. Quer dizer, um treinador quando perde é posto de parte. Um árbitro quando comete erros gravíssimos de arbitragem, nada lhes acontece. Mas era aí que eu ia chegar. Diz. Há duas classes em Portugal, e eu ia precisamente aí, antes de me falar nisso. Há duas classes em Portugal que nunca ou raramente são castigadas. É de uma impunidade total. Uma delas, agora a coisa está a piar mais fino um bocadinho, é a classe política e é a classe da arbitragem. Portanto, é uma impunidade total. Eles podem fazer tudo, roubar a torta e a direito. Nada lhes acontece. Felizmente, na classe política, já tem havido alguns casos em que começam a ser condenados, e bem, mas faltam muitos mais. Mas já estão a aparecer alguns. Na classe da arbitragem, ainda não chegamos lá. É impunidade total, eles fazem o que querem, que lhes apetece. Eu pergunto, o que é que estava aquele artista no vídeo-árbitro em Leiria a fazer? Estaria alguma manicura a fazer-lhe as unhas? Estaria a comer uma frutinha laminada? Então ele não viu o caso do Wendel com o pote? Opa,
Não viu a cabeçada. Eu aceito que o João Pinheiro, apesar da péssima arbitragem que fez e da dualidade de critérios, e que é recorrente no Sporting Porto, ou no Porto Sporting, não é a primeira vez, já tivemos a época passada, que já dissecámos isso aqui por mais que uma vez. Portanto, eu aceito que o João Pinheiro, nesse lance, não veja. Agora, não posso aceitar que lá o árbitro de Lisboa, como é que ele se chama, o seu amigo Tiago Martins, não tenha visto aquilo. Quer dizer, é impunidade total. O Bandeirinha também não deu sinalética e estava a enfrentar o jogador. E não deu a cabeçada. Tem uma informação importante. Eu não visualizo a cabeçada. Nem chegou a encostar. Nem chegou a encostar. O International Board já definiu, e isso vai estar em testes nos jogos. A gente falou como o Campeonato do Mundo, os foras de jogo já eram automáticos, etc., através daquela tecnologia, e acho que correu tudo muito bem. E agora o International Board decidiu pôr em testes, e isso vai ser já nos próximos jogos do Mundial de Clubes, nestes jogos entre os clubes dos diferentes continentes, vai dar a conhecer ao público, à assistência, as decisões que são tomadas, o motivo porque tomam uma ou outra decisão naqueles diálogos entre o árbitro e o VAR. Portanto, em defesa da transparência. Para melhor definir essas coisas, é acabar pode ser que nós e pôr na máquina pode ser da verdade do jogo. Pode ser que nós, o que é que tu falas sobre o que é que tu tens a dizer sobre esta questão do Sérgio Conceição? Para terminar o programa, tens 1 minuto. O Sérgio Conceição, ele é o que é. Ele já o disse, eu não vou mudar. Foi o que ele disse, eu não vou mudar. Ele vai continuar a exprimir-se da forma como tem. Não é? E, portanto, essa situação vão continuar a querer e usar. E vê-se o presidente da APAF, que é um género de palhaço animador de coisa, que não diz nada, está calado quando devia falar, fala quando não devia, como ainda agora, e portanto as coisas vão continuar, e já sabemos, e as pessoas já estão habituadas a ver a arbitragem, quem são os que vão à missa e os que não vão à missa, já são todos conhecidos, já têm todos. Espero que essas situações, que os juízes que também possam, em paz, poder julgar, quer desportivos, quer da sociedade civil, que possam julgar e que aconteça, não é só acontecer na Itália e acontecer agora ao sítio. A acontecer a eles, isto vai se dar aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar convosco e até para a semana.